Obrigada. Bom dia a todos, a todas. Queria agradecer o convite para a participação nessa iniciativa, que eu acho, além de oportuna, uma inédito, né? Acho que nos últimos anos a gente não teve essa oportunidade de estabelecer essa discussão que desde ontem a gente vem fazendo aqui, que eu acho de fundamental importância, né? Os conteúdos até aqui falam por si. E eu também queria pedir desculpas porque eu não estava programado para falar. Aí ontem, de súbito, eu acho que é uma nova estratégia que o SEB está utilizando de mobilização. Que é uma estratégia de espanto. Chega, você vai participar da mesa, então tá bom. Desde ontem eu estou assim, dividida entre conseguir preparar alguma coisa relevante e o temor de não falar nada que seja expressivo. Mas queria cumprimentar meus colegas de mesa, a Conceição do Ministério, Júlio pela OPAS e a Pasqualina, da Venezuela, Irlanda, Bolívia, e minha colega querida Lígia, da UFRJ. Eu acho que assim, o desafio que o Júlio acaba de colocar como principalidade, a Conceição reforça a importância, né, da participação social e do controle social, sem dúvida. Eu acho que talvez esse componente deva ser responsabilizado pela resiliência na construção do SUS no Brasil. Sem dúvida, eu acho que a participação social, a participação dos profissionais de saúde, né, nessa construção nos últimos 35 anos, arrevezada, né, por vários movimentos contrários, né, adversos, eu acho que, sem dúvida, esse componente ele é histórico na nossa construção. Mas eu ousaria, dentro do tempo que eu não sei nem qual Conceição que eu tenho, ninguém falou, então ótimo. Ninguém falou, Mas, não, todo mundo falou livremente. Mas eu queria trazer aqui um complicador, né? Eu acho que a gente vem saindo desde ontem, né, de uma forma mais desanuviada, né, vendo que é possível desmontar um cenário de retrocesso que nós vivemos nos últimos anos no Brasil. E sem dúvida, nós estamos aqui às portas da maior mobilização social também dos últimos tempos no Brasil, que é a 17ª Conferência de Saúde. Isso, então, corrobora, inclusive, a principalidade da questão da participação social na construção do SUS, né? E é um privilégio a gente estar, nesse momento, podendo participar de uma mobilização tão potente. E eu acho que ela cobra de nós também uma reflexão, né, sobre esse cenário de desmonte, como que nós estamos enxergando as estratégias de saída, não apenas recolocando o que já existia antes desse desmonte, mas pensando nesse novo contexto, quais são as possibilidades de avanço. E aí, nesse sentido, e talvez por isso que a Ana e a Maria Lúcia me chamaram aqui, a gente recentemente trabalhou um editorial para a revista do SEBS, e vinha também de uma apresentação que eu tinha participado no Conselho Nacional de Saúde, a convite da Comissão de Financiamento e Orçamento, a Comissão Técnica, né, de Apoio ao Conselho Nacional de Saúde. Então, a gente estava recolocando algumas questões de conceito. E o primeiro deles é pensar que o SUS ele foi concebido como uma política, como um direito universal, num contexto, no arcabouço do que se chama Seguridade Social, que foi o sistema criado em 1988, 66 anos
depois da criação do primeiro acesso de um trabalhador a um organismo de seguro social. Em 1923, a gente acaba de fazer 100 anos da primeira forma de previdência no Brasil, que foram as caixas de aposentadorias e pensões em 1923, limitadas, porque eram fechadas, e mais avizinhavam-se de um seguro privado do que um seguro público, social. E então, de 23, nós pulamos para 66, quando se cria o INPS no Brasil, então expande, aí nós podemos falar já de não um seguro corporativo das caixas, mas um seguro mais parecido com o seguro social, E isso é tão relevante que, a partir de então, mesmo estando num período ditatorial, o direito à previdência, o direito à proteção social, ele vai passar a ser uma chispa que vai ampliar e forçar os limites de um seguro social baseado no sistema contributivo. E nós vamos chegar nos anos 80 já abrindo portas para a criação de um sistema de seguridade social já com uma concepção muito mais ampliada de cidadania. Então, é esse sistema que nós estamos falando, não apenas da criação do SUS, mas do SUS no arcabouço da Seguridade Social, que ampliava para a Previdência e Assistência Social a matriz, e é uma matriz clássica, de direitos sociais. No entanto, nós todos sabemos que foi um tempo muito adverso de construção, de início da construção de um sistema de seguridade no Brasil. Nós tivemos, e foi muito importante, porque olhando a Constituição até hoje, eu acho que todos nós temos que voltar a ela, para que nessa maré que vivemos nos últimos anos de desfazimento da nossa Constituição, ainda ninguém teve coragem de atacar o edifício fundamental da Seguridade Social, que é o orçamento da Seguridade Social. Esse está lá no artigo 198 da Constituição, o qual sofreu, nos últimos tempos, várias modificações, intervenções por emendas constitucionais. A última foi a emenda constitucional 86, que definiu, retirou o mínimo piso de financiamento da saúde, que era a emenda 29, e substituiu por um novo conceito de piso que, naquelas circunstâncias, passou a ser 15% da receita corrente líquida nacional para financiar a saúde. Mas esse é um capítulo recente que esconde uma história muito mais importante, porque esse orçamento da Seguridade Social ele foi pensado para financiar saúde, previdência e assistência. Evidentemente, se ele tivesse sido exercido, outros direitos que estão lá no artigo 6º da Constituição teriam também sido encampados, e ampliando a concepção de seguridade social no país. No entanto, não foi isso que ocorreu, mas o orçamento da Seguridade ele nunca foi aplicado exclusivamente da forma como está estabelecido na Constituição, que diz que esse orçamento ele está vinculado a uma finalidade que é previdência, saúde e assistência. No entanto, esse conceito da finalidade nunca foi respeitado. É lamentável dizer isso, mas nunca foi respeitado por nenhum governo desde então. Então, o que nós tivemos desde então, o primeiro ato, todo mundo que fez alguma disciplina de saúde pública, de saúde coletiva, sabe disso, que nas disposições transitórias, em 1988, no ato de disposições transitórias, estava lá a direção de que, até que a primeira lei de diretrizes orçamentárias, após a Constituição, fosse elaborada, 30% do orçamento da Seguridade, com as fontes denominadas no próprio artigo 198 e 195 da Constituição, seria destinado à saúde. Isso não aconteceu, e esse fato da saúde ficar num limbo de financiamento logo depois da Constituição, isso provavelmente
compôs um quadro muito difícil que enfrentamos a partir dali. Né? A luta pelo financiamento da saúde ela foi ganhando cada vez mais um território próprio. E esse território foi exatamente porque o orçamento da Seguridade ele não entrou na prática com todos os desdobramentos que um sistema de seguridade deveria prever, que era a constituição de um Conselho Nacional de Seguridade, que estava previsto para ser desenvolvido na legislação ordinária pós-constituinte. Não foi constituído esse conselho que faria a gestão desse orçamento da Seguridade, e então houve uma autonomização. A Previdência, os governos seguintes, logo seguintes, trataram de dar exclusividade a uma parte do orçamento da Seguridade, que composto por contribuições de trabalhadores e empregadores, fosse para financiar a Previdência. A saúde, entramos numa batalha que só 12 anos depois da Constituição se definiu na Emenda Constitucional 29, né, que definiu o primeiro mínimo piso de financiamento da saúde, na forma que todo mundo conhece, municípios 15%, estados 12% das suas receitas de impostos, e o nível federal ficou numa definição mais genérica de um percentual da variação nominal do PIB a cada ano. E dali passamos mais 12 anos depois da Emenda Constitucional 29, que teve um efeito benéfico, apesar de ser a definição de um piso e não ser a definição de participação de fato no orçamento da Seguridade, mas nós marchamos ali, né, com a municipalização e com toda a novidade, né, que foi a constituição do SUS em mais de 5 mil municípios nesse país. Né? Em 2013, isso começa a entrar em crise, o financiamento, e nós, até ali, então, a gente já falava do subfinanciamento do SUS, e a partir de então, a gente viu a situação se agravar com toda a gravidade do desfinanciamento, que as medidas em seguida a 2013, em 15, 16, sucessivamente, né, a aprovação de uma nova emenda definindo o financiamento do SUS em 15, que foi a emenda 86, e logo em seguida, em 2016, a emenda 95, que tratou de, então, fechar as portas e dizer que, a partir dali, o financiamento da saúde estaria congelado, né, por mais 20 anos. E aí todo mundo já sabe o desdobramento, mas o certo é que hoje esse quadro se desmonta, né? Nós temos hoje um novo arcabouço fiscal aprovado, né? Mas onde a definição em relação a esse conjunto de políticas, né, que é a previdência, a saúde e a assistência, e aí entendido na forma de seguridade, sequer é mencionado. Também o financiamento da saúde, nós temos aqui remanescente a própria emenda 86 de 2015, onde permanece, quer dizer, o que há de concreto nesse momento é que o financiamento da saúde está balizado em 15% das receitas correntes líquidas. Mas a gente já viu manifestações de dirigentes, né, na economia, especificamente do diretor, toda vez eu confundo o nome, não é o diretor do Tesouro Nacional, o responsável pelo Tesouro Nacional, Rogério Ceron, também já foi à imprensa dizer que possivelmente, ou seguramente, após a aprovação do arcabouço, entraria em discussão o financiamento da saúde, portanto, eu acho que nós devemos nos preparar para uma empreitada, né, em breve, em torno dessa discussão. E com isso é que eu queria tentar já terminar. O que eu queria trazer aqui era essa urgência da gente recolocar a pauta histórica da Seguridade Social
acho que indo no exemplo dos colegas de outros países que falaram ontem, e me ficou na cabeça uma expressão que o Bernardo do Chile usou, e Mário também da Colômbia fez uma conclamação, né, na sua exposição ontem, que é muito importante, de que nós temos um desafio de enfrentar o avanço das políticas neoliberais. Na verdade, o grande ataque das políticas neoliberais aos direitos sociais, ao esboço de criação de um estado de bem-estar social que nossos países todos estão tentando fazer ao longo dos últimos 30 anos, e a gente recolocar, não abandonar. E eu acho que assim, a saúde é o segmento social hoje mais mobilizado e mais capaz de colocar uma pauta política nesse momento no país. E essa pauta, eu acho que não pode prescindir de resgatar, sob pena da gente se enfraquecer enormemente, a conquista histórica de um sistema de seguridade social no país. O Bernardo do Chile usou uma expressão, né, que a organização, aliás, me chamou muito a atenção, acho que a gente devia caminhar naquele sentido de uma agenda de transformações, como ele chamou as reformas que estão sendo propostas no Chile, uma agenda de transformações para uma saúde universal. Mas ele chamou atenção para uma expressão que ele usou, que eu achei muito interessante, que deveríamos admitir entre nós, que é um novo sistema de seguridade social em saúde. Então, acho que era hora da gente pensar não só um novo sistema de seguridade em saúde, mas também chamando, convocando, né, os trabalhadores desse país para pensar um novo conceito de seguridade social, de proteção ao trabalho. Né? As últimas reformas da Previdência no Brasil, elas deixam os trabalhadores hoje, e diante das modificações do processo produtivo, das novas ocupações, numa situação de grande desalento, o que também solapa uma das bases de financiamento do orçamento da Seguridade Social, que ainda tem essa base contributiva e intergeracional. Né? Então, aqui eu estou pensando que a gente devia falar de seguridade social hoje, abrindo uma agenda com os movimentos sociais, com as organizações sindicais de todas as profissões, porque mesmo os trabalhadores e funcionários do segmento público, seja do município, estados, à federação, estão em grandes dificuldades após as reformas previdenciárias que foram feitas, a ponto de ontem, conversando com o Fúcia, que é secretário da Fazenda, né, de um grande município em São Paulo, colocando o conflito dele, né, ao enfrentar a obrigatoriedade de sustentar, por exemplo, o fundo próprio de previdência do município, ao lado da sustentação dos mais de 30% de gasto na saúde que o município já faz. Então, hoje, nós estamos, tendo conflito intra-seguridade, né? Intra-políticas de seguridade, que nós precisamos examinar e recolocar. Eu queria só para dar uma evidência do que eu estou falando, de que esse orçamento da seguridade ele precisa ser resgatado para o controle da sociedade, e nós precisamos, por dentro dele, pensar a rearticulação da defesa da seguridade no Brasil com outros setores sociais. Isso é possível e é urgente, porque é o orçamento mais importante depois do orçamento fiscal. Isso não é falado, né? O orçamento fiscal e o orçamento da seguridade, eles caminham praticamente em termos de valores muito próximos, muito similares, né? E nós estamos aqui na iminência de uma nova reforma tributária que pode, inclusive, indiretamente, induzir um desmonte das fontes desse orçamento da Seguridade Social.
Eu pedi ao Luiz para botar o gráfico, são 3 gráficos só para ilustrar o que eu estou falando. Isso aqui é um dado muito precioso, que não é o governo que produz, é a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal e da Previdência, que estão reunidos na Anfip, e que tem gerado, desde mais de 20 anos, essa série histórica de acompanhamento do orçamento da Seguridade. E aqui a gente vê na parte azul, são as receitas, ou seja, a arrecadação da Previdência, seja sobre a folha, seja sobre as contribuições sociais, duas as mais importantes são a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que chama COFINS, todo mundo já deve ter visto na sua conta de luz, inclusive, aparece um percentual para COFINS. COFINS é a Seguridade Social, gente. Tá? E foi criado em 82. Esse é uma contribuição social muito importante, arrecada pesadamente para o Conselho, para o Orçamento de Seguridade. E o outro esse COFINS recai sobre faturamento de empresas. Então, ele junto com a contribuição social sobre lucro líquido, duas taxas, duas contribuições que garantem um caráter distributivo desse orçamento. Porque, além do contributivo sobre a folha de salários, nós temos duas taxas muito importantes que garantem esse conceito de distributivo. E são eles que vão ser mexidos, né, numa provável e próxima reforma tributária. Então, aqui estão a arrecadação, então vocês veem em laranja, são as despesas da Seguridade Social, e eu quero frisar que a saúde, o gasto em saúde, o gasto em Bolsa Família e todos os programas de desenvolvimento, o gasto em previdência, todas as aposentadorias, fora o regime público, estão dentro do orçamento da Seguridade Social. A fonte de pagamento dessas despesas é esse orçamento, não é algum outro lugar. Só que esse orçamento foi praticamente sequestrado pelo Tesouro Nacional nos sucessivos governos. E como a sociedade não compôs o que era previsto, que eram os mecanismos de participação social de gestão desse orçamento, ele nos parece distante, parece que não é nosso. Tá certo? Então, muito importante quando a Colômbia fala de resgatar, né, a administração desse fundo público, nós também temos que colocar na ordem do dia o resgate da gestão desse fundo público. Isso aqui é o Fundo Público de Proteção Social. Então, vejam bem, houve déficit em 2016, né? E esse déficit continuou porque houve queda de emprego, então acabou, né, baixou a arrecadação, e isso aqui sem falar que desse orçamento aqui, desde 1994, quando o Fernando Henrique criou o Fundo de Emergência, 20% passou a ir para o Tesouro Nacional, direto, né, para qualquer outra despesa. Em 2016, isso passou a ser 30%, né, e além de toda a corrosão em renúncias fiscais, em sonegação, evidentemente, e a outra, além de renúncias, as desonerações. Isso tudo recai aqui, todo mundo sabe, tinham 56 setores na economia que eram desonerados de impostos. Eram desonerados de quais impostos? Principalmente de COFINS, de contribuição sobre o lucro, né? Além das negociatas em relação à cobertura da folha de salários. Então, pode passar, por favor. Então, só os números são importantes. Nós estamos falando de uma arrecadação de quase 1 trilhão, né? 959 bilhões por ano, e uma despesa também muito relevante, né? E que sustenta, vamos dizer assim, o que há de proteção social no Brasil. Aqui, então, é só um exemplo que eu e uma aluna minha que tentamos fazer, retirando todas as retiradas do orçamento da Seguridade, o que é que teríamos, né?
E nós estamos falando, então, de algo em torno, quer dizer, é uma série que só sai verde, não teria déficit. Se a gente tirasse, né, retirasse, livrasse o orçamento da Seguridade do peso da intervenção, né, econômica sobre ele. Então, nós teríamos ainda um orçamento da Seguridade com áreas verdes, né, de sobra, de superávit, né, que poderiam ampliar os gastos. Só a último quadro aqui. Então, uma comparação. Gente, eu peço desculpa de estar falando só do Brasil, tá? Perdoem, mas nós estamos também numa situação apertada aqui, entendeu? Mas então esse último quadro diz o seguinte, compara o que é o orçamento da Seguridade de 2005 a 2021, né, o que, em bilhões, claro, né, em 2021, 958 bilhões o orçamento da Seguridade, com todos os problemas, inclusive de contabilização, né, que os auditores fazem esse esforço para apresentar isso. O que seria 30% do orçamento da Seguridade? Então, a comparação é que em 2021, se fosse o 30% que está lá nas disposições transitórias, o financiamento da saúde teria sido 287 bilhões, e, no entanto, foi 128 bilhões pela regra vigente naquele 2021 ainda, da EC 95. Né, a representação percentual dos gastos em saúde dentro do orçamento da Seguridade, em alguns anos, pouco passaram de 15%, 15,05%. Né? Então, até mesmo nós poderíamos lutar dentro do orçamento da Seguridade para ampliar, né, o percentual de gasto da saúde dentro desse orçamento, mas isso foi ficando longe das nossas pautas, das nossas formulações, e era isso que eu queria trazer aqui. Não vamos perder de vista que nós tivemos uma conquista histórica há 35 anos atrás, com todos os problemas que a gente tem, da compreensão até do que foi a conquista da Seguridade Social naquele momento, que, tal como o Mário chamava atenção na análise da correlação de forças, né? Naquele momento, a Seguridade Social, talvez Sônia possa me corrigir nisso, mas a literatura mostra um pouco que ela era muito mais formulada dentro do sistema previdenciário, dos reformistas da Previdência, do que dos reformistas da saúde. Mas como a saúde é que tinha movimento popular naquele momento, né, ela que deu força, vitalidade, para que a Seguridade Social entrasse naquele momento da correlação de forças, em 88, na Constituição. Né? Mas eu acho que hoje, nós, reformistas da saúde, que estamos, inclusive, revigorados, mesmo ao longo desses retrocessos dos últimos anos, conseguimos nos rearticular, estamos diariamente em contato nas comunicações da Frente pela Vida, e eu acho que é um cenário tão positivo que nós temos hoje no Brasil que a gente precisa recompor essa agenda de transformações que nós precisamos para resgatar a Seguridade Social nesse país. Tá? Muito obrigada, gente.